Boa noite, turma. Bem-vindos, terceira série. Hoje nós teremos aula de História. Vamos falar sobre o mundo atual, seus problemas, suas perspectivas, tudo que o mundo atual está enfrentando. Sejam bem-vindos, a aula hoje é de História e tem temas bem interessantes. Eu acredito que todos vocês vão gostar. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro tema de hoje é o fim da União Soviética, tá? A União Soviética, pessoal, como vocês sabem, foi onde surgiu o socialismo, tá? Aquela ideia da economia planificada, tudo, onde as máquinas de trabalho são todas do governo. Então, economia planificada, socialismo, comunismo, onde surge a ideia central, surge na União Soviética. Então, nós vamos analisar os temas, relembrar, acredito que vocês já viram esse conteúdo em outra série. Então, nós vamos rever esse tema, tá? A queda da União Soviética, o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética surge a Rússia, tá bom? Então vejamos. Após a Segunda Guerra Mundial, duas potências dominavam o mundo, que no caso os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. A União Soviética teve uma rápida recuperação graças a uma rígida planificação econômica que desenvolveu as indústrias de base e de armamento, a questão do envolvimento com a guerra, a questão do crescimento, do desenvolvimento bélico, né? Armamentos para a guerra. Então, o que houve? Após a Segunda Guerra Mundial ainda, o seu antagonismo provocou a formação de dois blocos. O bloco capitalista, no Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista no Leste, dominado pela União Soviética. O medo que cada um inspirava ao outro deu origem à Guerra Fria. Esta baseava-se na ameaça recíproca de represália nuclear em caso de agressão. A questão da Guerra Fria, pessoal, é uma questão assim mais envolvida na questão econômica. Por exemplo, o sistema capitalista contra o sistema socialista. Os países que eram socialistas, no caso, não negociavam com os países capitalistas e vice-versa. Por exemplo, foi um período onde a China teve que procurar outro país para negociar ferro. Vocês sabem que a China é a maior compradora de ferro do Brasil. E durante esse período, a China diminuiu suas negociações com o Brasil pelo fato do Brasil ser capitalista e a China ser socialista. Então, vamos ver. Aí nós temos aqui uma charge representando aqui o capitalismo, aqui o socialismo. Fim de Stalin. Stalin morreu em 1953, sucedendo-lhe Khrushchev. Após 3 décadas no Congresso, o Partido Comunista revela os erros de Stalin. Assim, começou a desestalinização, ou seja, tudo que Stalin fez, começaram a retirar essas ideias do governo da União Soviética, porque observaram que algumas coisas que eram feitas antes, o tipo de política, o tipo de governo que era feito, não estava fazendo com que a União Soviética progredisse. Então, começou a desestalinização, que refere-se ao processo de eliminação do culto, da personalidade e do sistema político stalinista. Então, o quê? A era Khrushchev
e Brezhnev, de 1953 a 1985. O que é que houve durante esse período? Houve a introdução de uma liberalização do regime, defendeu a coexistência pacífica no plano das relações externas, como eu já falei para vocês. A União Soviética ela se fechava muito, principalmente aos países que eram capitalistas. Então, nessa época, houve uma tentativa de melhorar as relações externas, principalmente voltado para a economia. Sob o governo de Brezhnev, de 1964 a 1982, a sociedade soviética recaiu nos velhos erros como culto da personalidade, ou seja, adoração ao líder político russo da União Soviética, o rígido controle do exercido pela burocracia. Aí nós temos aqui a viagem do homem à Lua, como se deu. Vocês sabem que a União Soviética mais os Estados Unidos fizeram de tudo para um chegar primeiro nessa questão da viagem do homem à Lua e tudo, mas acabaram se juntando. Só para vocês terem uma ideia da briga pelo poder. Acabaram se juntando para chocar o mundo, para que os outros países ficassem à mercê ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Aí chega a questão do Mikhail Gorbachev. Ele nasceu em 2 de março de 1931, formou-se em Direito e Economia Agrícola, ingressou desde jovem no Partido Comunista, nomeado para secretário-geral em 1985. Em 1990, ele foi eleito a presidente da União Soviética. Neste, fora distinguido como o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, nesse período ele foi indicado ao Prêmio Nobel, foi considerado o Nobel da Paz. Mikhail Gorbachev, pessoal, quando subiu ao poder em 1985, denunciou o bloqueio do regime soviético. Para modernizar a União Soviética, o novo líder resolveu promover a perestroika e glasnost. Com isso, pretendia democratizar o regime sem abdicar dos seus fundamentos socialistas. O interessante é que, assim, se a União Soviética era socialista, eles começaram a fazer algumas aberturas para, de certa forma, aderir pacificamente a algumas regras capitalistas. Observe, se você seguir aqui, olha, quando a gente vai falar aqui, Gorbachev levou a cabo uma profunda liberalização, ou seja, quando fala em liberalização, é porque ele começou a liberar alguns preceitos que só são vistos no capitalismo e não no socialismo. Aí, ó, libertação dos presos políticos, estimulação da crítica e do espírito de iniciativa, introdução na economia, mecanismos de mercado, realização de eleições abertas e candidatos independentes para o parlamento. Aí nós temos aqui o que seria perestroika e glasnost. A perestroika e glasnost são medidas políticas implantadas na União Soviética durante o governo de Gorbachev. A perestroika significa reestruturação do sistema político, econômico e social. A glasnost significa liberdade de expressão, ou seja, como eu estava falando para vocês, reestruturação política e econômica. Por quê? Porque, de certo modo, os países socialistas naquela época só negociavam com países socialistas e, de certo modo, ficavam sempre necessitando de algo, porque, às vezes, ambos os países não tinham essas mercadorias ou essas matérias-primas. Então, eles perdiam muito economicamente com isso. Um exemplo disso, pessoal, é Cuba. Cuba, até hoje, é um país socialista bem, digamos que, a ponto de ser considerado extremista até. E se vocês observarem, enquanto nós utilizamos computadores modernos, celulares modernos, o povo cubano
hoje eles estão ainda na fase daqueles celulares grandões que o povo chama de tijolão, isso, aquilo outro. Os computadores ainda são aqueles computadores de tubo. Por quê? Porque, na verdade, eles ainda não negociam abertamente com países capitalistas. Os países capitalistas, eles investem muito em tecnologia e evoluem muito rapidamente, entendeu? Então, nesse caso, a União Soviética começou a liberar algumas coisas que antes só acontecia nos países capitalistas para que acontecesse também nos países socialistas, como, por exemplo, a questão da reestruturação do sistema político, econômico e social, a liberdade de expressão, que antes ninguém podia criticar o governo, criticar os políticos da época. Então, o que aconteceu? Reestruturação, democracia e transparência eram 3 palavras utilizadas como poder e foco na União Soviética. Aí nós tivemos aqui a crise do leninismo, né? Com Gorbachev, o que aconteceu? Houve a liberalização, a democracia. Aí, com a liberalização na União Soviética e a democracia e a democratização, é óbvio, pessoal, que o socialismo ia sofrer sofrer e ia cair, como aconteceu. A União Soviética acabou se tornando a Rússia. Porque o que acontece? A União Soviética ela era formada por vários pequenos países agrupados. Com a história do fim da União Soviética, o que aconteceu? Surgiu assim a Rússia. Então, delimitou-se mais a densidade demográfica do lugar. Por quê? Porque a liberalização e a democratização fez com que houvesse uma derrocada do modelo de leste, o que era o socialismo. Aí, depois, teve a queda do Muro de Berlim, depois, o fim da Guerra Fria e, por último, o fim da União Soviética. Quem liderava todas as críticas ao capitalismo era a União Soviética. A União Soviética, fazendo essa liberalização dentro da própria União Soviética, o que aconteceu? Fez com que o mundo todinho percebesse que o socialismo não era tão bom, que o capitalismo era melhor do que o socialismo. Esse é um conteúdo assim, bem interessante, mas que, de certa forma, as pessoas precisam estudá-lo várias e várias vezes para ir entendendo o que foi que houve nessa época. Porque alguns países ainda insistem que o socialismo é melhor do que o capitalismo, mas a própria União Soviética, que promulgou o socialismo para o resto do mundo, ela percebeu a necessidade de fazer algumas aberturas. Com essas aberturas, é óbvio, enfraqueceu o socialismo. Tá? Então, por último, aconteceu o fim da União Soviética. A derrocada do modelo de leste ainda, né? Quando se iniciou a perestroika, há muito que se verificava sinais de descontentamento nos países comunistas. A política de liberalização introduzida por Gorbachev, em vez de trazer benefícios, trouxe a crise econômica e a agitação social. O povo estava revoltado. O socialismo surgiu para tirar o povo de uma crise. Lá no início, lembra quando teve a Primeira Guerra e tudo, a Rússia se organizou para começar a trabalhar com a questão do socialismo. E depois houve essa derrocada em pouco tempo, não foi muito tempo, não foi um espaço de tempo muito grande. E aí, com a política de liberalização introduzida por Gorbachev, o que houve? Em vez de trazer benefícios, trouxe crise econômica e agitação social. Porque, olha só, pessoal, um país, quando ele tem uma influência
igual o Brasil. O Brasil tem a influência muito grande do capitalismo. Mas se de repente o governante, presidente da República, começar a ter uma tendência pelo socialismo, é óbvio que muitas atitudes vão ser mudadas no país. Aí, resultado, a economia vai ter reflexo, a educação, a saúde. Então, as pessoas começam a ficarem desarticuladas. E isso causa revoltas. Foi o que aconteceu com a União Soviética. Tá? Era socialista e, de repente, começa a ser introduzidos alguns fatos capitalistas e isso trouxe muito nervosismo, muita ansiedade pelo povo. O fim da União Soviética. A onda de mudanças contagiou a União Soviética. Muitas das repúblicas que declaravam a sua independência pondo fim à União Soviética. Aqui nós temos 2 fotos mostrando a queda do Muro de Berlim. Gorbachev foi forçado a demitir-se, entregando o poder às forças liberais. Ou seja, Gorbachev tentou, pessoal, de certa forma, liberalizar a economia da União Soviética e ele acabou sendo expulso do próprio governo. Olha que interessante. Acabou sendo demitido pelas forças liberais. Quebraram-se as estruturas de produção, emergiu-se assim um capitalismo caótico e corrupto, porque a Rússia, como pregavam as teorias socialistas, a União Soviética trabalhava de um modo que evitava fatos corruptos, pessoas corruptas no poder. E com essa liberalização que Gorbachev criou, acabou surgindo o quê? Oportunidades do surgimento de um capitalismo caótico e corrupto. A derrocada no modelo socialista, instaurado por Lenin, houve o quê? Aquele socialismo que era pregado antes por Lenin, o que aconteceu? Caiu tudo por quê? Porque no início Gorbachev pensou que fosse melhorar a economia da União Soviética, fazendo algumas mudanças, fazendo algumas aberturas que deixasse a União Soviética livre para negociar com outros países que fossem radicalmente capitalistas. Aí, resultado, ele foi o primeiro a ser prejudicado. A divisão da União Soviética. A União Soviética dividiu-se em 15 repúblicas. Aí ficou Rússia, Ucrânia, Moldova, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turmequistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Graças a 2 palavras revolucionárias, glasnost e perestroika, instalou-se climas de instabilidade causado por agitações nacionalistas, conflitos étnicos e regionais e insatisfação econômica, sendo um dos fatores causadores da ruína da União Soviética. A Rússia perdeu a posição dominante que a União Soviética ocupara no plano mundial, devido à redução dos limites territoriais. Como eu falei, surgiram vários outros países que, agrupados, formavam a União Soviética. Agora vamos falar um pouco sobre o mundo globalizado. No início da década de 90, o fim do confronto político e ideológico entre capitalismo e socialismo, cenário mundial com novas forças desestabilizadoras, substituindo a bipolarização pela multipolarização. Ou seja, antes do fim da União Soviética, o que acontecia? Existia a velha ordem, né? Capitalismo, socialismo, socialismo, capitalismo. Com o fim da União Soviética, houve a queda do Muro de Berlim,
e houve o fim da Guerra Fria. Com o fim de tudo isso, o que aconteceu? Passou a existir os multipolos, o mundo inteiro trabalha juntos. O ferro é produzido no Brasil, levado para a China produz várias mercadorias com o ferro e é distribuída para o mundo todo, e assim sucessivamente. Isso aí fez com que surgisse multipolos. O mundo não tem mais só o polo capitalista e o polo socialista. Existem vários blocos. Cada bloco vai gerar ou produzir bens de diversas formas, tá? Então, nós vamos continuar aqui. O século XX será encerrado dentro de um contexto tão tenso quanto começou. Crises econômicas, nacionais, separatistas, étnico-culturais, em todos os continentes. O jogo de forças mudou, pendendo das questões político-ideológicas e militares da Guerra Fria para as econômico-tecnológicas da nova ordem. Como eu falei para vocês, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, surge uma nova tendência, a luta para o desenvolvimento tecnológico. Os países menos desenvolvidos tecnologicamente, esses ficam em último. Os países mais avançados, mais desenvolvidos, vão ao primeiro lugar. O século XX alterou a própria natureza do poder. Surge a tendência à liberalização. Exige que os estados diminuam progressivamente as barreiras alfandegárias e permitam uma maior entrada de fluxos internacionais de capitais, serviços e bens. Por quê, pessoal? Porque a maioria dos países do mundo declaram que são capitalistas. Sendo assim, o fluxo de mercadorias internacionais entrando nos países se tornou uma coisa banal, sendo que antes não era. Então, aumenta também a interdependência entre países, ou seja, os países passam a um precisar do outro, um tem matéria-prima, o outro tem capital, o outro tem mão de obra e assim sucessivamente. Uma crise localizada poderia espalhar-se, representando um risco generalizado. Com essa questão da globalização ainda tem esse detalhe. Quando um país rico cai economicamente, ele puxa os outros países que estão ao seu lado. Tem esse detalhe. Com a globalização tem essa problemática. Então, crise do México, primeira nessa onda liberalizante. Crises financeiras extremamente virulentas voltaram a se manifestar em meados dessa década. Primeiro no México, depois nos países asiáticos, na Rússia e no próprio Brasil, como resultado da globalização financeira dos enormes volumes de capitais voláteis que passaram a se deslocar de um canto para o outro do planeta a uma velocidade nunca conhecida na era do padrão ouro. Aí nós temos algumas observações aqui sobre a crise do México, em 1994. A crise do México também é conhecida como efeito tequila. De 1979 a 1981, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa fez com que queda no preço das commodities, né? A queda do preço das commodities, mais a queda da receita de exportações, o México declara a moratória da dívida externa. Empréstimo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, exige reformas econômicas, privatizações e liberalismo econômico. No México, em 1989, houve o fim da renegociação da dívida. Empresas mexicanas puderam recomeçar e obter empréstimos de mercado financeiros estrangeiros. E depois de 1993, as contas de capitais no México foram ainda mais liberalizadas
e a bolsa local foi permitido comercializar títulos estrangeiros. Os tigres asiáticos, né? A crise asiática aconteceu em 1997. Lembrando, pessoal, que essas crises, elas passaram a ter um efeito muito forte, porque, como eu falei para vocês, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a ter multipolos, vários polos econômicos. Então, aqueles grupos que formam aqueles polos, quando de repente um país tem problema econômico, acontece uma crise, uma recessão, a moeda daquele país tem uma queda. Então, os países que são aliados, principalmente no mercado econômico e financeiro, esses países caem juntos, tá? Isso é uma questão assim bem relativa. O Brasil, por exemplo, todas as vezes que os Estados Unidos passa por uma crise financeira, o Brasil também tem uma espécie de recessão. A partir de hoje, observe. Então, a crise asiática aconteceu por volta de 1997, aí a gente fala dos tigres asiáticos, apelido dos países do Sudeste Asiático. Vinha apresentando impressionante desempenho desde os anos 60. Com os tigres asiáticos, houve o aumento nas exportações de bens e de consumo para a América do Norte, Europa e resto da Ásia, roupas, produtos eletrônicos. Depois, elevadas taxas de poupança e investimentos, mão de obra qualificada resultante da alfabetização em massa, salários baixos. Daí, meados da década de 90, salários aumentaram a ponto de prejudicar a competitividade. China, com salários menores, ganhou boa parte do mercado. As exportações dos tigres asiáticos caíram. Com a globalização, a situação se agravou. Crescentes déficits comerciais causaram a fuga de capitais externos. Especulação aumentou, sistema bancário balançou, a economia entrou em crise. Quando fala que os capitais externos fugiram, né? A fuga dos capitais externos, é porque muitos países emprestam dinheiro uns para os outros. Países ricos emprestam dinheiro para países em desenvolvimento, né? Países emergentes. Só que aí o que aconteceu? Os países ricos se pouparam dessa dívida, né? De gastar dinheiro com outros países. Então, os países mais pobres sofreram muito, porque não tendo dinheiro emprestado para poder sobreviver, imagina as consequências disso dentro de cada país. A partir de julho de 1997, os tigres asiáticos foram obrigados a desvalorizar as suas moedas. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Em razão da agressividade administrativa e da localização desses países, eles receberam tal denominação. Aí, o começo da crise aqui, dos tigres asiáticos. Em 2 de julho de 97, a crise começou na Tailândia, com um colapso financeiro de Thai-baht. Decisão do governo tailandês de tornar o câmbio flutuante. Aí houve a desvalorização imediata em 15%. Ainda falando da crise, dia 23 de outubro de 97, as bolsas de valores de Hong Kong despencam. Já pensou o fora que foi no mundo inteiro? Aqui no Brasil nós tivemos um impacto revoltante. A crise no contexto da Ásia. O contexto crítico proporciona a aprovação de pacotes emergenciais de empréstimos pelo Fundo Monetário Internacional à Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul. Quando algum país tem problemas econômicos, como foi a queda de Hong Kong, o que acontece? O FMI empresta dinheiro, grana, valores a esses países para eles poderem se reestruturar economicamente. Daí,
Fábricas diminuíram a produção ou foram fechadas, quantidade de falência cresceu, forte saída de capital, com correspondente redução de reservas externas daqueles países, inflação disparou em alguns países, desemprego, enorme dívida externa, drástica redução das importações. As consequências: fluxos de capital para a Ásia mudaram de um ingresso de 93 bilhões em 1996 para uma saída de 12 bilhões em 1997. O montante de 105 bilhões de alterações nos fluxos foi equivalente a cerca de 11% do PIB da região. Espalhou-se para o Sudeste Asiático e o Japão, afundando cotações monetárias, desvalorizando mercados e ações, precipitando a dívida privada. Primeira grande crise no mercado globalizado. Isso tudo depois do fim da Guerra Fria, tá bom? A União Soviética possuía economia planificada, teve a crise na Rússia. Aqui já não estamos mais falando da União Soviética, vamos falar da Rússia. Tá? Com o fim da União Soviética, fica a Rússia. Observem aqui. Crise da Rússia, 1998, moratória russa. A União Soviética possuía economia planificada, proprietária dos meios de produção, ou seja, as empresas, as indústrias, os meios de comunicação e transporte eram tudo do governo. Observe, planejamento econômico centralizado no Estado. Fim da União Soviética em 1991. Houve a transição do modelo econômico soviético ao modelo capitalista ocidental da Federação Russa. Neoliberalismo, privatizações de empresas e abertura de investimentos externos. Antes, a União Soviética não aceitava dinheiro vindo de outros países, principalmente capitalistas. Com a abertura, com o fim da União Soviética, já houve essa abertura de investimentos externos, tá bom? Então, as consequências. A solução foi Boris Yeltsin, que era presidente na época, declarar moratória, ou seja, a suspensão do pagamento das dívidas externas, da dívida do país. Gerou ainda mais desconfiança dos investidores internacionais, ou seja, ele deu um calote, nos países que deviam a ele. Observe só essa história. O momento da crise foi marcado por altas taxas de endividamento, desemprego, inflação, baixos índices de crescimento econômico, falência de milhares de empresas, aumento da violência urbana. 35% dos russos viviam abaixo da linha da pobreza. E o desfecho, como que foi o final de tudo isso? Um acordo foi feito com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Rússia. Um montante de capitais seria disponibilizado aos russos. A medida encontrada pelos estados foi desvalorização do rublo. Garante que os investimentos voltassem ao país. Recupera gradativamente a economia, apesar do sofrimento de grande parte da população do país. Já em 1999, houve a eleição de Vladimir Putin. Processo de renovação do Estado russo, a economia do país começa a vigorar, ou seja, o Vladimir Putin está até hoje na União Soviética, na Rússia, quer dizer. O plano real, agora nós vamos falar de um país chamado Brasil. O nosso país, pessoal, eu gosto sempre de frisar esse termo. O Brasil, pessoal, não tem marolinha, não. Todas as crises que acontecem fora do Brasil, infelizmente, elas balançam as águas do nosso país. Então, observem, pessoal, tanto de crises econômicas que tem fora do Brasil, acaba repercutindo aqui. Porque nós somos um país emergente, nós somos um país que tecnologicamente ainda não é
totalmente desenvolvido, nós estamos engatinhando ainda. Então, é óbvio, as crises econômicas nos outros países, principalmente países aos quais nós somos aliados, sempre vai repercutir, pelo menos por enquanto, viu? Não sei se daqui uns 10, 20 ou 30 anos isso vai mudar, mas por enquanto ainda balança muito. Não tem história de marolinha, não. É onda mesmo, onda gigante. O Plano Real foi bem sucedido em controlar a inflação em 1994. Crise dos países asiáticos em 1997. Brusca queda no preço das commodities exportadas pelo Brasil e reduziram o preço externo, dificulta a captação de dólares no exterior. Precisava mudar o rumo de sua política econômica, corrigindo os dois grandes desequilíbrios, 95 e 97. Contas públicas, endividamento público, setor externo, aumento da relação do déficit em conta corrente, PIB. O Plano Real ele foi bem sucedido em controlar a inflação em 1994, mas a crise dos países asiáticos em 97 é uma brusca queda no preço das commodities exportadas pelo Brasil e reduziram o crédito externo, ou seja, os países que podiam emprestar ao Brasil algum dinheiro acabaram sem poder. Então, com isso, o Brasil teve que se virar sem o dinheiro emprestado de países ricos. Com essa história, o Brasil teve muito problema. As análises de que a dívida se encontrava em trajetória explosiva e a ameaça de um default da dívida interna, e houve o medo também de que o trauma de março de 1990 se repita quando Fernando Collor de Mello bloqueou parte substancial das poupanças financeiras do país. Olha, para o pessoal que é novinho aí e não conhece a história do Fernando Collor de Mello, houve mesmo, nessa época que o Fernando assumiu a presidência da República, quem tinha dinheiro guardado em contas correntes, contas privadas, contas poupança, se passava de um valor, se eu não me engano, na época era 12 mil cruzeiros, quem passava desse valor ficava com o dinheiro retido na fonte, não podia tirar, não podia fazer transferência, não podia sacar, não podia fazer nada. Então, muitas pessoas cometeram até suicídio, porque eram pessoas que movimentavam muito dinheiro, compravam, pagavam, e viviam assim, mexendo muito com o seu próprio dinheiro, investindo, comprando, pagando. E essas pessoas com dinheiro retido na fonte não puderam pagar suas dívidas. Então, muitas pessoas morreram, muitos ficaram malucos. Tem pessoas que hoje em dia estão recebendo seus dinheiros corrigidos, tudo bonitinho. Porém, muitos já deixaram de viver faz muito tempo. Na época eu morava em Tucuruí, eu era criança nessa época, e eu lembro muito bem que muitos amigos da minha família, muitos eram comerciantes e acabaram perdendo tudo. Tá? Foi um plano de governo muito mal pensado e muito mal colocado em prática também. Foi então adotado um sistema de metas de inflação, que passou a ser a âncora do controle de preços. Na maioria das vezes, o default acontece quando a dívida deixa de ser paga, tanto por falta de condições financeiras ou por iniciativa do devedor. Ou seja, quando uma empresa não honra suas benetures, o que acontece? Ou quando o governo não é capaz de pagar os títulos públicos, é considerado o devedor que ele entrou em default, ou seja, ele entrou numa espécie de penalização, é como se ele tivesse entrado no Serasa, está devendo, então ele fica ali marcado. O Brasil atual e suas perspectivas, a falência dos modelos econômicos, políticos e de gestão pública no Brasil. Com tudo isso, acontece o quê? Falência do modelo econômico aplicado no Brasil,
falência do modelo político do Brasil, falência do modelo de gestão pública no Brasil. O Brasil precisa muito, pessoal, ainda aprender a gerir a economia, a gestão, a organização pública no Brasil ainda não é considerável para fazer com que o nosso país cresça, infelizmente. A falência do modelo econômico aplicado no Brasil tem algumas fases: crescimento econômico pífio, descontrole da inflação nos últimos 4 anos, gargalos existentes na infraestrutura econômica e social, a desindustrialização da economia brasileira, explosão da dívida pública interna e externa. Tá? Tem muitos que falam, o Brasil não deve mais nada aos países ricos. Deve sim, com certeza deve. Tá? Não tem nada que prove o contrário. Até hoje, nos livros de história que eu pesquiso, não fala que o Brasil está livre de dívidas externas. Tá? Então, falar um pouquinho também do Oriente Médio, que todas as vezes que temos crises no Oriente Médio, acabamos tendo problemas também no nosso país, principalmente voltar à questão do petróleo. Tá? Então, vejamos. Oriente Médio. Os aspectos humanos. Uma visão geral. População superior a 280 milhões. Principais grupos étnicos: árabes, turcos, persas, judeus, curdos. Qual o crescimento vegetativo relativamente elevado? A taxa de mortalidade infantil é relativamente elevada também. A esperança de vida é baixa. A população relativa é jovem. O índice de desenvolvimento humano é médio, exceto Israel, que é elevado. O restante tudo é considerado médio. Os aspectos econômicos. Atividade industrial, pouco expressiva na maior parte dos países. O destaque nesse setor é só Israel, 37%, e Turquia, 25%. Petróleo, fator que coloca essa região como sendo estratégica. Região onde se encontram os principais membros da OPEP, causa da eclosão de diversos conflitos na região. O Oriente Médio, pessoal, é uma região em conflitos. Nós vamos falar assim de 3 conflitos, tá? O primeiro conflito é étnico. Após um conflito com os romanos no século I depois de Cristo, ocorre a diáspora dos judeus e os árabes ocupam a terra. Árabes e judeus consideram-se herdeiros de Abraão, portanto, detentores da promessa de Deus quanto à posse da terra prometida. Com o advento do cristianismo, europeus também se inserem na disputa pelas terras, ou seja, surgem assim as cruzadas. O segundo conflito é religioso. O primeiro, vocês viram que é étnico. O segundo, religioso. Os judeus instituem a religião judaica centrada no Tanakh, Antigo Testamento cristão, na Terra Prometida. Jesus Cristo funda sua igreja e surge o cristianismo na Terra Prometida, com base no Tanakh. E, posteriormente, surge o Novo Testamento, Bíblia. No século VII d.C., Maomé unifica as tribos árabes em torno de um só chefe político e de um só Deus, Alá, com a obrigação de venerar os locais sagrados, o patriarca Abraão na Terra Prometida. Surge o islamismo e o seu império, com base no Tanakh e no Corão ou Alcorão. O terceiro conflito é econômico. Desde a antiguidade, a Terra Prometida foi cobiçada e conquistada por vários povos e civilizações, devido principalmente à sua condição de entreposto, África, Ásia e Europa, ou seja, 3 continentes
próximos, tá certo? O Oriente Médio fica com portas para a África, para a Ásia e para a Europa. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais interessante no Oriente Médio. Na contemporaneidade, o Império Britânico domina e redefine a geografia do Oriente Médio, terra do petróleo, 1860, e do Canal de Suez. A Cisjordânia, população composta por maioria árabes, palestinos, muçulmanos sunitas e colônias judeus de Jerusalém Oriental. Também chamada de Margem Ocidental, é território disputado pela Palestina e pela Jordânia sob ocupação de Israel. Com a Guerra dos 6 Dias, que resultou na ocupação militar de Israel da Cisjordânia, ocorreu o êxodo de árabes para a Jordânia, ou seja, a mudança, né? Pois resistência linguística possui uma resistência linguística, com o árabe sendo mais falado que o hebraico. Reúne em seu território locais que são sagrados para o judaísmo, o islã e o cristianismo. As razões israelenses. A terra foi prometida por Deus aos judeus, de forma que na Bíblia inúmeras passagens citam Israel e Jerusalém como sagradas ao povo judeu. Desde o exílio judaico pelos romanos, Israel nunca foi um estado, mas colônia de diversos impérios, nunca retomando sua soberania. Alegam os judeus terem restabelecido isso. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, como democrático, moderno e soberano. Todo o território foi comprado ou conquistado pelos judeus em guerras de defesa após o país ter sido atacado por árabes, estes que controlam 99,9% dos territórios do Oriente Médio. Israel representa apenas 1/10 de 1% da região. A história demonstrou que a segurança do povo judeu apenas pode ser garantida através de existência e de um Estado judeu forte e soberano. Daí, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornou-se um defensor muito grande de Israel. Com essa ajuda, digamos, com esse companheirismo, entre aspas, dos Estados Unidos, os países árabes passaram a considerar os Estados Unidos como um vilão, como inimigo do povo palestino. Daí começam a surgir os atentados terroristas e assim sucessivamente. Essas brigas que acabam prejudicando o planeta inteiro. As razões palestinas. Nós falamos das razões israelenses, né? Agora as razões palestinas. Os árabes muçulmanos viveram no local por muitos anos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O espaço de Israel, onde o povo judeu vivia, eles passaram muito tempo sendo escravizados pelo povo do Egito, pelo povo romano. Então, houve uma pobreza muito grande, tá, em Israel. O povo judeu pegou e saiu. Houve a diáspora, a saída do povo judeu da terra prometida. Eles saíram em busca de sobrevivência. Com o passar do tempo, eles voltaram. O problema é que quando eles voltaram, o povo palestino já havia tomado de conta do seu território. E o povo judeu tentou reaver seu território, só que aí o povo palestino não concordava. Então, para o povo muçulmano palestino, esse espaço que é judeu, é israelense, esse espaço tem a questão da religião muçulmana, que é por causa de Maomé. Para nós que somos cristãos, que cremos que Cristo é o Filho de Deus, Israel também é considerado sagrado porque Jesus Cristo nasceu em Jerusalém. E, muçulmano, cristão
E o povo judeu, por quê? Porque eles nasceram lá. E a terra, segundo eles, foi prometida a eles por Deus. Então, eles querem aquele espaço. Então, as 3 maiores religiões do planeta Terra focam tudo Jerusalém, em Israel. Tá? Essa é uma questão muito, é um dos conflitos assim que mais geram impacto no Oriente Médio. Tá? Então, vamos continuar falando aqui. Ó. Jerusalém é a 3ª cidade sagrada na religião muçulmana, local de elevação do profeta Maomé aos céus. Jerusalém foi onde Maomé foi ao céu. Aí olha só como eu expliquei agora há pouco e aqui ó, está reforçando. O Oriente Médio é dominado por árabes. Outras religiões ou nacionalidades não pertencem à região. Todos os territórios árabes que foram colonizados tornaram-se estados completamente independentes, exceto a Palestina. Os palestinos tornaram-se refugiados. Outros países árabes nunca os aceitaram completamente e eles vivem frequentemente em campos para refugiados tomados pela pobreza. A questão árabe-israelense. O contexto histórico. Segundo a Bíblia, os judeus foram perseguidos e obrigados a promover a diáspora, ou seja, a saída deles para outros espaços. No século XIX, surge na Europa o movimento sionista, que pregava o retorno dos judeus à sua terra natal. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional sensibilizada pelo Holocausto, que foi promovido na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, quando Hitler dominava a Alemanha e promoveu o Holocausto, onde milhares e milhares de judeus foram mortos, foram torturados em campos de concentração e assim sucessivamente. Daí, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional, sensibilizada pelo Holocausto, aprova o plano da ONU de partilha da Palestina, ou seja, vamos dividir a Palestina, e criação de um Estado judeu no Oriente Médio. O que houve? Aquele espaço onde o povo judeu diz que é a terra prometida deles, onde fica Israel, onde fica Jerusalém, essa parte passou a ser do povo judeu, declarado pela ONU, tá? E a outra parte fica para os palestinos. O problema é que os palestinos querem Jerusalém, porque para eles é sagrado. Então, por esse motivo, vários conflitos existem, tá? Então, é um conteúdo bem interessante. Nós tínhamos que ter uma aula presencial durante uns 15 dias que teria assunto para a gente falar, tá? Então, vamos ver agora. Nós temos a atividade aqui, ó, o tema estudado é o tema Mundo Atual. Vai da página 67 a 83. Eu gostaria que vocês pesquisassem letra A, plano cruzado, plano real e o outro. São 3 assuntos que eu quero que vocês pesquisem. O plano cruzado, o plano real, que nós estamos nele até hoje, graças a Deus, e a letra C, judeus e palestinos. Enviar, pessoal, até o dia 5 de dezembro. Eu gostaria que fosse antes, porque quanto mais antes vocês enviarem, melhor para eu gerar as notas de vocês. Combinado? Só espero que vocês tenham gostado. Os assuntos são importantes, são interessantes. Na televisão fala muito sobre palestinos, fala muito sobre judeus. Fala toda vez que aumenta o preço do botijão de gás, toda vez que aumenta o preço da gasolina, do óleo diesel, toda vez que aumenta o petróleo, tem a ver com algum problema, algum conflito envolvendo o Oriente Médio. Então,
sobre plano real, sobre plano cruzado, isso aí com certeza vocês vão compreender, porque muitas pessoas da sua família viveram essa época onde a inflação era muito alta e que acharam muito interessante quando foi criado o real. Hoje em dia a gente reclama da economia como sempre, mas já existiram épocas bem piores. Certo, boa noite, até a próxima.